Bom dia, senhores, bem-vindos ao canal marcosbrito.com. Hoje vamos falar um pouco sobre pseudartrose, atraso de consolidação e colocação de enxerto ósseo. É uma pergunta do Luciana Santos, conta a seguinte história. Alô, doutor, sofri um acidente onde causou uma fratura no braço direito. Passei por um procedimento cirúrgico com a colocação de placa e parafuso. Já tem 5 meses e o meu médico tem falado que o osso não está consolidando, não está colando. Que vai esperar até 6 meses para que eu faça um enxerto ósseo. O doutor poderia me esclarecer como é realizado esse procedimento, de onde é retirado esse osso para ser enxertado? A principal local de retirada de enxerto ósseo são nas cristas ilíacas, né? Aqui na região da bacia, aquele ossinho, onde normalmente, um pouquinho acima dele, você apoia a alça do biquíni, né? Aquela partezinha que fica um pouco mais saliente, é chamada de crista ilíaca. Essa região anterior, a gente pode também retirar da região posterior, mas normalmente tira-se da crista ilíaca anterior. Então, pode tirar tanto da crista ilíaca direita quanto esquerda. Normalmente a gente tira do lado contralateral que a gente estiver operando, né? Então você operou o lado direito, provavelmente vai ser retirado do lado esquerdo. Existe uma série de técnicas, eu prefiro retirar esse enxerto da parte interna da tábua, né? Quer dizer, tem uma parte mais interna, uma parte mais externa, a parte da cima, normalmente a gente corta, rebate a parte de cima e tira um dos folhetos, ou interno ou externo. Eu prefiro tirar da parte interna, né? Deixo o folheto externo, depois essa tampa a gente volta, recoloca no lugar e não fica nenhum defeito nessa região. Mas existem outras técnicas, pode-se tirar o enxerto completo, pode-se tirar enxerto em bloco, pode-se modelar o enxerto. E a gente tira o enxerto dessa região porque é um osso esponjoso e que fornece o que normalmente a gente precisa, né? Quando está havendo um atraso de consolidação, pode ter um espaço entre um osso e outro, pode estar faltando biologia, né? Isso aí realmente, colocando o enxerto ósseo, você acelera esse processo de consolidação. É importante que a síntese esteja estável, a placa e o parafuso estejam bem firmes. Porque se tiver esse material não estiver muito bem colocado, se ele não estiver completamente firme, muitas vezes a colocação de enxerto vai falhar também. Então é importante que esse enxerto ósseo ele seja colocado com uma síntese bem estável. A pergunta e a recuperação no lugar onde é a retirada do enxerto? Sim, realmente dói um pouco. Essa região é uma cirurgia que provoca um pouco de dor. Não é uma dor absurda, mas durante alguns dias existe um certo desconforto para andar, um certo desconforto para sentar, para deitar daquele lado também existe um pouco de desconforto. Se existem riscos, toda cirurgia implica em risco. A retirada de enxerto também. Especificamente na retirada de enxerto, mais ou menos 1 a cada 6 pacientes tem uma variação anatômica e o nervo cutâneo lateral da coxa ele passa um pouco mais anterior e um pouco mais lateral. Nesses casos, em algumas cirurgias, em alguns casos, quando você faz a retirada de enxerto, esse nervo ele pode ser lesado ou pode ser afetado, dando uma dormência ou uma parestesia na face lateral da coxa, que é relativamente comum após procedimentos cirúrgicos. Assim, toda vez que você faz um procedimento cirúrgico, os nervos que estão no trajeto da incisão eles podem ser seccionados, né? Então pode dar uma dormência, uma hipoestesia, uma falta de sensibilidade na região. Essa tem, por ser assim, bem característica, ela tem um nome próprio, chama meralgia parestética, né? Então, digamos que esse é o seu principal risco. Existem riscos de sangramento, infecção, como toda cirurgia, mas esses riscos eles são baixos. Ela se desculpa pela quantidade de perguntas, né? Luciano, isso é normal, assim, as pessoas quando vão fazer procedimentos cirúrgicos, eles realmente sempre ficam bastante apreensivos. Isso é comum, não há nenhum problema em relação não. Sempre que você tiver uma dúvida ou uma sugestão, escreva para a gente no blog marcosbrito.com. Algumas dessas perguntas a gente responde aqui no canal do YouTube. Muito obrigado.